Fala, gente boa! Good morning, Vener. Bom, esclarecendo, tá? Que eu não xinguei ninguém, tá? Daqui a pouco eu já explicarei, tá? O significado desse palavrão que eu acabei de pronunciar, tá? Bom, feito o devido esclarecimento, né? Ah, atenção para o que eu irei ler agora, tá? Um, dois, três. Você é do tipo silencioso e você me chamou a atenção, mas eu nunca pensei que estaria tocando você. Como eu ia saber? Eu deixei meus sentimentos irem e que eu seria seu antes que a noite passasse. Caso de amor de uma noite, tentando fazer, tentando fazer como não nos importávamos. Nós dois alcançávamos algo. Caso de amor de uma noite, fingindo não estar lá. E agora ficamos sem nada. Quando amanhecer, seguiremos caminhos separados. Se a noite foi feita para amor, não é para valer. Mas perco o controle enquanto vejo você ir. Todos os sentidos dizem que estou indo muito fundo. Agora você está fora do meu alcance. Então é isso que eu acabei de ler, tá? Que vocês acabaram de ouvir, são a tradução, tá, das letras da música A Night in a Love Affair, né? Que One Night Love Affair, né? Esse é o título da música, né? Como já aparece ali entre as letras, né? É uma noite de caso de amor, tá? Isso é a tradução do título dessa música, tá? Essa música, tá? Ela é a primeira música, a primeira faixa desse disco aqui, Reckless, de 1984, do Bryan Adams, né? Bryan Adams, que é um cantor, compositor e músico canadense, né? Que fez um sucesso bastante estrondoso, né? Ao longo dos anos 80 e 90, né? E que também ficou muito famoso, né? O Bryan Adams, né? Por duetos, né? Vários duetos memoráveis, né? Ele chegou a fazer dueto com a Tina Turner, ainda nos anos 80. Ele fez dueto com a Barbra Streisand, isso já nos anos 90, né? Ele fez dueto com a Melanie C. Ela foi uma das integrantes daquele grupo inglês, né? Grupo feminino inglês, né? The Spice Girls, né? Que fez muito sucesso ali no final dos anos 90, né? Inclusive uma delas acabou se casando, né? A Victoria, né? Acabou se casando com David Beckham, que é um ex-jogador de futebol e tudo mais, né? Ele fez dueto com Rod Stewart, com Elton John, gravou uma música com o próprio Rod Stewart, com Sting, né? O antigo líder e vocalista do The Police, né? Enfim, né? E essa música, em relação a essa música, tá? Ela foi gravada em abril de 84, foi uma das primeiras músicas, desse disco aqui, né? Foi uma das primeiras músicas a terem sido gravadas, né? E embora ela chegou a fazer um certo sucesso, né? No Canadá, que é a pátria natal ali do Bryan Adams, né? E ela fez também um certo sucesso na Austrália, tá? Só que o grande sucesso dessa música, né? One Night Love Affair, né? Ela ficou concentrado nos Estados Unidos, né? No ano de 1985, essa música ela chegou a ser a sétima, né? Em um certo momento, né? Ela chegou a ser a sétima música mais ouvida nos Estados Unidos, né? E ela fez tanto sucesso, essa música, né? Que ela chegou a fazer parte da trilha sonora de um filme chamado Only Genius, se eu não me engano, Best Genius, uma coisa assim, é um filme, né? É um misto, não foi longe, né, de ser um clássico hollywoodiano, né? Esse filme, né? The Best Genius, o Only Genius, estou agora me esquecendo, né, o nome desse filme, tá? Ele é um misto de ficção, de um filme de ficção científica com um filme de comédia, tá? Esse filme ele foi protagonizado pelo Val Kilmer, né?
E esse filme ele foi lançado em 85, quase que na mesma época da própria música, tá? E curiosamente, embora como eu tenha acabado de dizer, essa música ela tenha feito um sucesso bastante considerável nos Estados Unidos, né? Tenha feito muito sucesso em um certo momento nos Estados Unidos, ela com o tempo ela acabou caindo, né? No esquecimento. É uma música que eu, particularmente, né, de todas as músicas do Bryan Adams, né, é uma das minhas músicas prediletas, né? É uma música muito alegre, né, uma música de altíssimo astral, e a escolha dela para abrir, né, esse disco aqui, o Reckless, né, que é um dos grandes sucessos do Bryan Adams, né? A escolha dessa música para abrir esse disco foi felicíssima, né? Foi uma excelente escolha, tá? E como vocês já puderam reparar ali nas letras dela, né? Uma música a respeito de um cara que conhece uma garota, tá? E de uma certa noite eles fazem aquele ato que eu não preciso dizer qual é, né? O ato da metência e da recedência, né? Em virtude disso, né, o cara se apaixona pela garota, só que ela não quer nada com o cara e cada um segue o seu caminho, né? Então, resumidamente, esse é o enredo, né, dessa música, né? Uma excelente música. Diga-se de passagem, e quem tiver interesse aqui no YouTube, né, é bem fácil de achar essa música. Inclusive, vocês encontrarão, né, o clipe dela, um clipe longe de ser um clipe a nível hollywoodiano, um clipe bem simples, né, gravado durante um ginásio, né, isso foi o cenário da gravação desse clipe, né, clipe bem simples, diga-se de passagem, tá? Mas por que eu estou falando tanto dessa música, do glorioso e canadístico Bryan Adams, né? Por que eu estou falando tanto disso? Bom, é que eu diria, tá, que um dos personagens da semana, tá, ele não seria nenhum exagero, tá, que a vida, né, se a vida dele fosse transformada em um filme, né, não seria nenhum exagero que esse filme, né, a trilha sonora desse filme fossem trilhas baladas, né, romântico açucaradas de Mr. Adams, né, de Bryan Adams, né. Eu diria que o cara era um cara que tinha muito amor para dar, tá? Mas enfim, né? Besteiras à parte, né? Voltando a falar sério, tá? As primeiras fotos da semana, né? As primeiras imagens da semana serão essas aqui, tá? A primeira gravura, tá? Isso aqui foi feito, possivelmente essa gravura é de 1852, tá? Isso aqui era uma olaria que existia ali no que hoje equivale à esquina entre a Rua do Príncipe e a Rua Ministro Calógeras, tá? Então, nesse local aqui que vocês estão vendo, existe aquele centro comercial onde funciona a Comercial Pescaça, tá? Então, por incrível que pareça, onde existe aquele prédio, né? Esse centro comercial que eu estou mencionando, um dia já foi isso aqui, tá? Isso aqui foi uma olaria, tá? E o feitor, ou seja, quem administrava essa olaria, era um norueguês chamado Rolf Ling, tá? Antes de ter sido uma olaria, isso aqui que vocês estão vendo, aqui chegou a existir um sítio, tá? E por volta do ano de 1836, a família que vivia nesse local aqui, ela acabou sendo trucidada, supostamente durante um suposto ataque indígena, tá? Então esse local aqui tem muita história, tá? E bem antes da fundação oficial de Joinville, tá? Aqui vai uma rápida curiosidade, tá? Por causa dessa olaria que vocês estão vendo, tá? Até 1900, o nome do que hoje a gente conhece como Rua do Príncipe, era Zieglerstraße, ou seja, a Rua da Olaria, tá? Bom, a próxima gravura, tá? Será essa aqui, tá? Já vou adiantando que isso aqui é uma gravura, tá? De um estaleiro que existia nas proximidades da cidade de Hamburgo, tá? Então, esse aqui é o estaleiro, né? Que eu estou mencionando, tá? Repetindo, isso aqui era um estaleiro que existia nas proximidades da cidade de Hamburgo, tá? A próxima gravura, tá, será essa aqui, tá? Só um instante. Possivelmente, essa foto aqui ela foi batida por volta do ano de 1870, tá?
e é da antiga igreja matriz de Joinville, tá? Vista de um trecho do que hoje é a rua Abdom Batista, tá? Então, repetindo, isso aqui é a antiga igreja matriz, né? A antiga catedral de Joinville, em foto batida no ano de 1870. Então, portanto, tem muito tempo essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Bom, sempre se fala, né? Sempre, vocês, pelo menos quem vive, né? Quem mora aqui em Joinville, né? Está assim. Tem mais uma última gravura que é essa aqui, tá? Isso aqui era uma residência, tá? Era uma casa em que vivia um norueguês, tá? O Kjelstrup, tá? Então, repetindo, isso aqui era uma casa na qual vivia um imigrante norueguês, tá? Um daqueles noruegueses que fundaram Joinville, tá? Bom, sempre se fala, né, pelo menos aqui, quem mora aqui em Joinville está mais careca, né, que o Alexandre de Moraes de saber, tá, que oficialmente, né, Joinville foi fundada em 9 de março de 1855, né, por alemães, suíços e noruegueses, tá? Bom, nessa afirmação, né, que eu acabei de reproduzir a vocês, tá, existem duas meias-verdades, tá? Meia-verdade número 1. A Alemanha, alemães, bem entre aspas, tá? Como é sabido, tá? A Alemanha, como um país unificado, como nós conhecemos hoje, tá? Ela só veio a surgir 20 anos após a fundação de Joinville, tá? Em 18 de janeiro de 1871, em um evento, né, que houve no Palácio de Versalhes, na França, tá? 25 países que eram liderados pela Prússia, eles acabaram se fundindo, tá? Acabaram se juntando para formar o que hoje nós conhecemos como Alemanha. Então, a Alemanha, como um país independente unificado, ela é mais jovem até do que o Brasil, tá? Na verdade, tá, os tais dos alemães, né, que fundaram Joinville, na verdade eram 42 oldenburgueses, tá? Eles eram procedentes de Oldenburgo, tá? Dois deles, né, 4 deles, eram procedentes da Prússia, tá? E havia ainda um outro imigrante, entre aspas, alemão, tá? Que era o Johann Sack, né, que era procedente de uma região conhecida como Schwarzberg-Rudolstadt, tá? Então, na verdade, os tais dos alemães, né, fundadores de Joinville, eram imigrantes procedentes de 3 países. Repetindo, Oldenburg, Prússia e Schwarzberg, tá? Rudolstadt, tá? Então, não tinha nada de Alemanha, tá? E meia-verdade número 2. Em 1851, tá? A Noruega, ela não existia como um país independente. O que acontecia, tá? Bom, pelo Tratado de Kiel, né? Kiel é uma cidade portuária banhada pelo oceano, pelo mar Báltico, tá? Que hoje pertence à Alemanha. Então, no dia 22 de janeiro de 1814, nessa cidade que eu acabei de mencionar, tá? Teve início oficialmente, tá? A união entre a Suécia e a Noruega, tá? Essa união, ela existiu até o dia 26 de outubro de 1905, tá? Quando o rei Oscar II da Suécia, ele acabou renunciando ao direito que ele tinha à coroa norueguesa, tá? Então, durante 91 anos, de 1814 até 1905, a Suécia e a Noruega, elas estiveram unidas, né? Houve uma união, né, entre esses dois países, tá? País, vírgula, tá? Oficialmente, a Suécia e a Noruega, elas tinham os seus próprios parlamentos, tá? Tinham suas próprias constituições, tinham os seus próprios sistemas jurídicos, suas moedas, enfim, né? Isso oficialmente, tá? Isso formalmente, tá? Na prática, quem mandava na parada eram os suecos, tá? Tanto que a pessoa, tá? O sujeito, né? Que governava a Noruega era um vice-rei que governava em nome do rei da Suécia, tá? Então, na verdade, todo o poder emanava da Suécia, tá? A Noruega, na prática, era uma possessão, tá? Era um território controlado pela Suécia, tá?
Então, na verdade, aqueles noruegueses que fundaram Joinville, na prática, tá, eles tinham a cidadania sueca, tá? Bom, eram 70, se fala muito, né, dos entre aspas alemães, né, e dos suíços, e tradicionalmente, né, se esquece dos noruegueses, mas afinal de contas, da onde que veio esse povo todo, tá? Como é que esse bando de noruegueses veio parar aqui, tá? Bom, eles saíram, né, eles partiram de Trondheim, né? Na verdade, essa história ela começa um pouco antes, tá? Ela começa em 1848, tá? Só que isso, tá, é um assunto para o próximo vídeo. Então, até lá, beleza? Então, ok.